Fala galera da enfermagem, bem-vindos a mais uma aula completa sobre enfermagem aqui do nosso canal Professor Anderson Souza. Se você não me conhece, eu sou o professor Anderson Souza, sou enfermeiro, servidor público, especialista em informática em saúde. E essa aula aqui que a gente vai ver hoje é sobre a Lei 8080/90, 8080/90, a Lei Orgânica da Saúde. É uma videoaula completa, focada em concurso público. E não se preocupe, essa videoaula não vai parar na metade para tentar te vender um cursinho, uma apostila, uma videoaula, nada disso. Totalmente gratuito. É um projeto meu para suprir uma necessidade que eu senti quando era concurseiro. Eu não conseguia pagar os cursos caros da internet e não conseguia assistir uma videoaula completa. A videoaula sempre parava na melhor parte, no conteúdo central, para tentar me vender algum curso. Então, esse canal é focado único e exclusivamente em videoaulas para enfermagem, seja nível médio, técnico, seja nível superior. A única coisa que eu te peço é curta o vídeo para impulsionar o nosso canal e se inscreva caso você queira assistir outras aulas aí e ser notificado também quando novas aulas saírem aqui, ok? É a única coisa que eu te peço. Curta o vídeo, se inscreva no canal e assista nossas outras aulas. Tem mais videoaula gravada aí, tanto de legislação do SUS como específicos de enfermagem. Dá uma conferida aí no canal, certo? E vamos para a aula completa agora sobre a Lei 8080/90 ou Lei 8080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, que não cai, despenca em concursos públicos, certo? E a gente vai ver ela na íntegra, artigo por artigo, tópico a tópico, tudo que é mais importante que se saiba dessa lei, ok? Acompanhe aqui embaixo na nossa exibiçãozinha de tela. A Lei Orgânica da Saúde. Vamos lá, ela dispõe sobre o quê? Ela fala sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e funcionamento dos serviços públicos, principalmente, né? Vai falar também sobre serviços privados de maneira complementar, como a gente vai ver mais na frente, mas ela basicamente vai falar sobre as condições, em que condições vão se dar as ações de promoção, proteção e reabilitação ou recuperação da saúde da população, em nível individual e coletivo. Ela também vai organizar o funcionamento e a organização, tanto da rede de saúde, o SUS, que a gente vai ver, como também a participação das instituições e organizações privadas de saúde na esfera pública, ok? Esta lei, regula todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados, seja de maneira isolada ou conjunta, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, né? Ou jurídicas de direito público ou privado. Isso significa todas as instituições de saúde do país. Todas essas regrinhas que ele vai colocando aqui, muito letra de lei, né? Todas essas regrinhas que ele vai colocando aqui, é só para dizer que todas as instituições de saúde pública terão que se organizar e executar os seus serviços baseado no que rege essa lei. Okay? Ela vai ser o nosso arcabouço geral quando a gente fala de saúde, promoção de saúde no Brasil. Artigo 2º. A saúde é um direito fundamental ao ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. É aquela famosa frase: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A Lei 8080 ela se baseia no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, artigo 5º que traz os direitos fundamentais. Entre os direitos fundamentais está o direito à saúde. Então, lá do artigo 5º da Constituição Federal, a gente tem esse dispositivo. No artigo 2º da nossa Lei 8080/90, ele também vai falar que o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Certo? Parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegure acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo 2º.
o dever do Estado não exclui, olha aí, não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, quando a gente fala o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado, realmente a gente pode exigir o acesso ao serviço de saúde como sendo um de nossos direitos, mas sendo esse direito um dever do Estado, também não exclui a nossa responsabilidade em promover a saúde, em evitar doenças. Em que sentido? Desde ações simples, eu vou trazer essa aula para o nosso contexto dos dias de hoje, buscando exemplos que a gente vê hoje aqui durante a gravação desse vídeo. Por exemplo, existe aí uma polêmica entre tomar ou não tomar a vacina. É uma obrigação? Deve ser uma obrigação? Não é uma obrigação? Então a gente sabe que é um direito, a vacina é um direito, mas esse direito ele se torna uma obrigação do ponto de vista do dever também ser nosso de promover saúde, cuidar do meio ambiente é um dever nosso também como pessoa. A gente sabe que o meio ambiente influencia diretamente as nossas condições de saúde. E aí, é dever único e exclusivamente do Estado preservar o meio ambiente ou também é um dever da sociedade preservar o meio ambiente? A gente vê no parágrafo 2º aqui, do artigo 2º da Lei 8080/90, que o dever de cuidar da saúde, embora seja do Estado, também é nosso enquanto sociedade. Então não vale aí ficar apenas criticando o governo, criticando o Estado, criticando a administração municipal, estadual, federal, pelos problemas de saúde. Também é um dever nosso, enquanto cidadão, enquanto sociedade, cuidar, zelar por aquilo que está ao nosso alcance, para que a gente possa manter níveis de segurança, principalmente ambiental, individual também, como sendo um dever nosso. Então, eu grifei aqui, durante todas as apresentações aqui embaixo, você vai ver que existem partes destacadas em vermelho, para você que gosta de assistir a aula fazendo anotação, tente aí fazer a anotação principalmente dessas partes que estão destacadas, né? A lei ela é enorme, é uma lei muito grande, inclusive eu sugiro que você dê uma lida na lei também, não fique apenas em videoaulas, você pode ter assistido outro fora essa. Nessa aqui, por mais que a gente vá abordar a lei por inteiro, é muito importante que você dê uma lida também na lei, leia essa lei também. É muito parágrafo, muito artigo, muito inciso, é uma leitura cansativa. Eu vou fazer por onde esse vídeo não ficar tão cansativo assim, mas não tem como a gente fugir da leitura da lei, a gente tem que se prender a isso. Faça você também a leitura dessa lei. Se você quiser acessar o PDF dessa lei completa, você vai encontrar no primeiro link da descrição do vídeo aqui embaixo. Vai ter um link, só clicar que vai abrir aí na nova aba o PDF completo, a lei 8080/90 completa e atualizada, ok? Continuando aqui a nossa leitura, artigo 3º. Artigo 3º diz: a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, com certeza vocês viram isso aí durante o estudo nos seus cursos, fatores determinantes e condicionantes de saúde. Quais são eles? Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Parágrafo único ali embaixo. Dizem respeito também à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Aí embaixo, nessa última partezinha, a gente tem praticamente a definição de o que é saúde. Com certeza já fizeram essa pergunta para vocês aí, seja na faculdade, seja na sua escola técnica, o que é saúde? E a gente aprende durante o nosso curso que saúde vai muito além da ausência de doença, muito além de não estar doente. Saúde não é só não estar doente. Saúde é nós termos condições para pleno bem-estar físico, mental e social. Isso é saúde. E para que a gente consiga esse bem-estar físico, mental e social, é preciso que a gente tenha condições dignas de todos esses parâmetros que a gente chama de determinantes de saúde. Então, alimentação, moradia, transporte, renda, meio ambiente,
Todos esses fatores aí contribuem para as condições de saúde de uma população. E isso tudo é saúde. Então, saúde é todo esse campo amplo, certo? E a Lei 8080 aqui, nossa lei orgânica, ela vai sempre partir desse pressuposto, que saúde é algo multifatorial. Sempre vários determinantes de saúde em conjunto determinando o nível de saúde de uma população. Abra sempre a mente para que saúde seja algo amplo, nunca é algo restrito, definido por uma ou duas coisinhas, certo? Completo bem-estar físico, mental e social, advindo de boas condições de todos esses parâmetros que a gente acabou de falar. Boas condições dos fatores determinantes e condicionantes de saúde. A lei já deixa isso bem claro, né? Não é apenas nossa ausência de doença, vai muito além disso. E o artigo 4 vai falar dele, do SUS, Sistema Único de Saúde. E ele já começa aqui dizendo o que é o SUS, definindo objetivamente o que é o SUS. O conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, seja federal, estadual ou municipal, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Tudo isso, esse conjunto de ações e serviços, constitui o Sistema Único de Saúde, o SUS. Parágrafo 1º. Estão incluídas as instituições públicas de qualidade, pesquisa, produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. Então, por exemplo, não fazem parte do SUS apenas hospitais e unidades básicas de saúde. Existe uma rede de laboratórios, rede de hemocentros, cuida da parte de hemoderivados, instituições de pesquisa, como, por exemplo, o Butantan, que teve um destaque aí nacional muito positivo no quesito da produção da vacina contra a Covid-19. O Butantan faz parte da rede de instituições que complementam o SUS, né? Então, o Butantan, por isso que tem aquela imagenzinha bem, viva o SUS, viva o Butantan, né? Então, Butantan é uma instituição de pesquisa e desenvolvimento de insumos, como, por exemplo, vacina, entre outras coisas, né? Soros também, faz parte das instituições que compõem o SUS. Então, abra também um leque aí na sua cabeça para que SUS vai muito além de hospital, de UPA e unidade básica de saúde. Tem toda uma rede, uma estrutura de instituições de pesquisa, de desenvolvimento de insumos, que também complementam o SUS. O SUS é integral, a gente já vai ver aqui nas diretrizes do SUS. Parágrafo 2º. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Lembre-se sempre dessa prerrogativa. Instituições de serviço privado podem integrar a rede de saúde pública? Sim, podem, certo? Clínicas privadas podem prestar serviço ao SUS de maneira complementar. O que significa? Elas só podem participar naquele quesito em que o SUS ainda não consegue. Então, vamos supor, no interior do estado, aqui na minha região onde eu moro, no interior do Rio Grande do Norte, o SUS ainda não tem algumas estruturas para exames mais desenvolvidos, exames que precisem de um aparato tecnológico mais desenvolvido. Então, para esses casos, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, quando não existirem condições no serviço de saúde local, a rede privada participa de maneira complementar. Então, essa maneira complementar é basicamente um tapar buraco. É o objetivo das instituições privadas no SUS. Eles tampam esses buracos, essas brechas que o SUS ainda não consegue disponibilizar, né? Por falta de investimento, a gente sabe que o nosso SUS sofre muito. Então, por falta de estrutura, quando o SUS não conseguir oferecer um serviço, ele vai contratar uma empresa, uma clínica privada para que ofereça esse serviço de maneira complementar, certo? Só para completar aquela brechinha que ficou faltando ali. É a única maneira como a instituição privada pode participar do SUS. Não pode participar de maneira principal. O artigo 5º, e aí a gente vai falar dos objetivos do SUS. Preste muita atenção, tente anotar aí os pontos principais, principalmente os grafados, porque a gente vai ver objetivos, diretrizes, princípios, e existem algumas questões aí
de um nível de dificuldade um pouco maior, que costumam colocar embaralhado princípio, objetivo, diretriz, para confundir a nossa cabeça. Então, é extenso, mas dá para a gente ter uma noção do que é princípio, o que é diretriz, o que é objetivo. São objetivos do SUS. Inciso 1º, a identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes de saúde, informar a população como andam esses níveis de saúde dela mesma. Segundo, formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico, social. Eu vou tentar focar principalmente nessa parte destacada para não deixar o vídeo tão cansativo com a leitura completa dos incisos, né? Então, inciso 2º, o SUS vai participar também na formulação de políticas de saúde. Inciso 3º, o SUS tem como objetivo assistência a pessoas, então, seja na promoção, proteção e recuperação da saúde. Um dos objetivos do SUS é prestar assistência à saúde das pessoas, né? Isso já é um princípio mais óbvio. E aí, aqui, o artigo 6 vai trazer, estão incluídos nos campos de atuação do SUS, né, as ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, essa parte de vigilância, quando a gente une vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, né, no caso, e saúde do trabalhador, a gente está falando de vigilância em saúde, já é um escopo mais amplo, vigilância em saúde. Vai existir uma aula especificamente sobre vigilância em saúde, vai discorrer sobre cada tipo de vigilância dessa separadamente, mas aqui a gente já vai citar um pouco, falar um pouco sobre cada uma delas. Essa parte de vigilância em saúde também está inclusa no SUS, está dentro do campo de atuação do SUS. Artigo 2º aqui, como ações do SUS, participar na formulação de políticas de saneamento básico. Veja só, o SUS participa na parte de saneamento básico, o SUS também tem sua participação. Ele não comanda, não executa a priori ali, principalmente, ações de saneamento básico, mas participa na formulação de políticas para isso. Então, o SUS está sim integrado na participação de políticas de saneamento básico, porque o ambiente se relaciona com a saúde humana, certo? Inciso 3º, ordenação da formulação de recursos humanos na área da saúde. Então, o SUS também tem como objetivo a formação de recursos humanos. Inclusive, eu fui professor do Cefop, que é o Centro de Formação de Pessoas. É uma escola técnica do SUS. Eu fui professor durante um tempo dessa escola técnica do SUS. É uma instituição de ensino ligada ao SUS, faz parte do SUS, e ela busca aperfeiçoar, atualizar, capacitar, né, profissionais que já atuam na rede pública de saúde. Então, um dos objetivos do SUS também é cuidar do seu pessoal, de seus recursos humanos, seja no aperfeiçoamento, na formação, na qualificação, certo? O SUS também cuida de seus recursos humanos nesse sentido. Inciso 4º, vigilância nutricional e orientação alimentar. A parte de alimentação, como faz parte da saúde, não poderia ficar de fora também das ações do SUS. Inciso 5º, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando das causas naturais, claro, mas também estão incluídos no meio ambiente o ambiente de trabalho. Então, a saúde do trabalhador também faz parte de uma das ações do SUS. O SUS também participa na saúde do trabalhador e ele colabora com outros órgãos, outras instituições em ações de proteção ao meio ambiente. Não é um dos objetivos principais do SUS as ações de proteção ao meio ambiente, mas o meio ambiente, como a gente viu lá no artigo 2º, ele se relaciona sim com a saúde humana, ele é um fator condicionante e determinante de saúde. Todos os fatores condicionantes e determinantes de saúde que têm implicação na saúde humana terão, assim, algum tipo de participação e colaboração do SUS. De alguma forma, o SUS estará envolvido em ações naquele sentido. É o que traz aqui o nosso inciso 5º, proteção do meio ambiente. O SUS também está inserido nisso. Inciso 6º,
a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, são as vacinas, insumos de interesse para a saúde e participação na sua produção. O SUS também participa da produção de insumos, sejam imunobiológicos, na produção de equipamentos, na produção de medicamentos. A gente vai ver que existe uma rede de laboratórios públicos ligados ao SUS, uma rede de farmácias ligadas ao SUS também, né, para buscar a promoção da saúde integral. Inciso 7º. O SUS também participa no controle e fiscalização de produtos, serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde e fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas de consumo humano. Então, o SUS também participa aí da fiscalização, serviços, produtos, substâncias, alimento, água e outras bebidas que estejam relacionados com a saúde humana, que sejam destinados ao consumo humano. Por meio de quê? Por meio das ações de vigilância em saúde, a vigilância sanitária, por exemplo. Inciso 9º. O SUS também tem participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Existe uma rede de descarte para esses materiais aí, materiais tóxicos, materiais radioativos. Existe todo um protocolo de descarte, de armazenamento, certo? O SUS participa e segue esses protocolos também. Inciso 10º, desenvolvimento científico e tecnológico. Inciso 11º, né? 11. Formulação e execução de política de sangue e seus derivados. A gente já falou aqui que os hemocentros, né, toda a rede de hemoderivados está incluída no SUS. Então, o SUS participa da política de sangue e hemoderivados também. Gestão, guarda, transporte, disponibilização, tudo isso o SUS também engloba. O SUS é enorme, né, como a gente costuma sempre dizer. E aqui no parágrafo 1º, ele vai falar sobre as vigilâncias. O que é a vigilância? A gente vai começar falando sobre a vigilância sanitária, vai falar também sobre a vigilância epidemiológica, sobre a parte de saúde do trabalhador, né? Como ele falou, como também são ações do SUS, ele vai discorrer um pouquinho sobre ele aqui. O que é a vigilância sanitária? O que é importante que você entenda como vigilância sanitária? A gente não vai falar de maneira muito aprofundada, como a própria lei não fala de maneira muito aprofundada sobre as vigilâncias, existem portarias específicas para isso. Você pode assistir em outra videoaula, mas ele discorre um pouco sobre o que é e os objetivos principais, né? Entende-se por vigilância sanitária. É um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, principalmente nos serviços relacionados a fornecimento de alimento e bebidas, né? Mas o campo de atuação é muito amplo também. E aí ele fala sobre a vigilância epidemiológica. O que é essa vigilância epidemiológica? Conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, seja individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Então, tem toda essa questão da vigilância, do monitoramento de agentes infecciosos, de novas doenças, de surtos, de epidemias, de pandemias, como a gente vem atravessando no momento. Essa é a vigilância epidemiológica. E aí a gente vai passar para os princípios. Então a gente até agora está falando sobre objetivos, né? Participar, coordenar. Então agora a gente vai falar dos princípios. Os princípios que são uma das partes principais quando a gente fala em questões de provas, de concurso. Gostam sempre de concentrar a atenção aqui nos princípios e diretrizes de saúde, que acabam sendo os princípios e diretrizes do SUS. E a gente vai falar sobre cada um deles aqui de maneira clara e objetiva, né? Artigo 7º. As ações e serviços de saúde, as ações e serviços públicos de saúde,
e os serviços privados, contratados ou conveniados que integrem o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. Primeiro deles, universalidade. Universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. O serviço de saúde, o SUS, ele tem que ser universal, ele tem que atender a todas as pessoas, a todas as necessidades que as pessoas apresentem. Não deve existir nenhuma barreira ou dificuldade de acesso ao serviço de saúde impostas à população. O SUS ele é universal, ele vai abraçar todo, ou vai tentar abraçar toda a sociedade e acolher essa sociedade de acordo com as necessidades em saúde que elas tenham. É interessante que a gente conheça aqui o artigo 198 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Lembre-se sempre dessas palavras aí. É muito importante também esse tipo de organização do serviço de saúde. Os serviços de saúde formam, integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Anote essas diretrizes aí, que elas são muito importantes. A primeira delas, descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Que é isso? A gente não vai ter aquela ação centralizada, a saúde centralizada em um único lugar. O SUS ele busca ser universal, então ele tem que estar presente em todas as regiões e áreas do país. Por isso é essa rede regionalizada, e ela vai ser descentralizada. O máximo que conseguir que espalhar os objetivos, espalhar insumos, espalhar investimentos, estrutura, para que cada esfera, cada local seja autônomo, possa contribuir de maneira eficaz e efetiva para a saúde da população, será feito. Nada centralizado. A palavra do SUS é descentralização. É expandir a capacidade de promoção da saúde a todas as instituições e regiões de saúde do Brasil. Direção única em cada esfera de governo. Direção única na esfera municipal, direção única na esfera estadual, direção única na esfera federal. Então a gente vai ter na esfera municipal a Secretaria de Saúde Pública como órgão aí, diretor. Na esfera estadual, a Secretaria Estadual de Saúde Pública. E na esfera federal a gente vai ter o Ministério da Saúde. Então o chefe desses órgãos é o único diretor naquela esfera de governo da rede do SUS daquela área ali, certo? De forma descentralizada. Descentralizar nada mais é do que você compartilhar os deveres, dar a cada esfera de governo responsabilidades próprias. Nada centralizado em um único local ou em uma única pessoa. Inciso 2º aqui do artigo 98. Atendimento integral. Gráfica e atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Isso quer dizer, o SUS vai buscar resolver todos os nossos problemas de saúde, todas as nossas necessidades de saúde. É integral, é um serviço integral. Engloba tudo. E o objetivo principal vai ser a prevenção de doenças, Vai ser sempre atividades que previnam o surgimento de doenças. Claro que isso não pode influenciar ou prejudicar as ações assistenciais, onde você vai buscar a recuperação da saúde. Mas qual é o preceito, por exemplo, da nossa unidade básica de saúde? O interessante da unidade básica de saúde é atuar ali junto com aquela população daquela área para prevenir doenças naquela população. Não exclusivamente para tratar os doentes daquela população. Ele deve concentrar suas ações na promoção de saúde e na prevenção de doenças. E, de maneira complementar, participar na recuperação da saúde da população. Porque o ideal, o que o SUS busca na promoção de saúde, é evitar que a doença apareça. O SUS e as ações, os profissionais de saúde do SUS, eles não devem ficar sentados esperando uma pessoa adoecer para tratar da saúde daquela pessoa. Esse é o modelo antigo, arcaico, o modelo
biológico de saúde utilizado no século passado. Hoje a gente não espera mais que a doença se manifeste, a gente não espera mais a pessoa adoecer para ir lá e tratar. A gente procura promover saúde e evitar o surgimento de doenças. Certo? Esse é o objetivo principal do SUS, mas o atendimento tem que ser integral, tanto na promoção quanto na recuperação da saúde. Terceiro inciso do artigo 98, participação da comunidade. Esse é o famoso controle social. A gente vai falar dele aqui. O SUS, ele preza pelo controle social. Embora a gente tenha ali um diretor, um chefe de um serviço público, quem participa do SUS ativamente, além dos profissionais, dos órgãos de direção, é a comunidade. A comunidade tem o direito e até o dever civil de participar do SUS, formulando novas políticas de saúde, participando de reuniões, congressos, conselhos de saúde, como a gente vai ver mais na frente, para que possam, de maneira eficaz, tornar o SUS algo integral, algo que realmente vá resolver as necessidades de saúde da população. Então, para que isso seja realmente eficaz, a população, que é quem sente as necessidades, tem que ir lá e direcionar, participar do SUS para que direcione as ações dele às necessidades que a população sente. Terceiro inciso, participação da comunidade, que você pode colocar como controle social. E aí a gente vai voltar agora, vamos retornar ao nosso artigo 7º aqui e continuar falando dos princípios do SUS, certo? Então, o primeiro princípio que a gente viu foi a universalidade. Lembre das diretrizes, não confunda princípio com diretriz. Preste atenção. Quais são as diretrizes do SUS? Nessa rede hierarquizada e regionalizada. Lembre do artigo 198. Descentralização, atendimento integral e controle social, ou participação da comunidade. Essas são as diretrizes do SUS, são apenas 3. Controle social, atendimento integral e descentralização. Essas são as diretrizes. E os princípios, vamos continuar neles agora. É um número um pouco maior, mas também são muito conhecidos. O primeiro, universalidade. O segundo, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integralidade física e moral. Né? O SUS a gente já falou também, universalidade, integralidade, preservação da autonomia. Inciso 4º, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Isso já é óbvio, o SUS deve atender a todos de maneira igualitária, no sentido de não ter nem privilégio, nem preconceitos, né? De maneira que não discrimine ninguém e nem dê um atendimento privilegiado a ninguém. Mas aqui na minha cidade isso acontece. Claro que acontece. Por quê? Porque o SUS é feito por pessoas e pessoas são falhas. Então, não fique comparando o tempo todo o que está na lei com o que você encontra na realidade. A gente sabe que a nossa realidade está muito distante de ser todas essas maravilhas que a gente estuda aqui na lei. Mas para nível de prova, o que lhe interessa é o que está na lei, não o que está na sua realidade. Você não pode responder uma questão de concurso baseado na sua realidade. Tem que responder baseado no conteúdo. A gente vai ver diversas vezes até o final dessa aula preceitos aqui na lei que não se cumprem na prática por falha humana, não é falha do SUS. O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem que ser defendido com unhas e dentes por todos nós, profissionais de saúde. As falhas que existem nele são falhas humanas, são pessoas falhas cometendo erros, não falhas do próprio sistema, ok? Igualdade, né? Sem preconceitos ou privilégios. Inciso 5º, direito à informação, as pessoas assistidas sobre sua saúde. Direito à informação, por exemplo, você está internado, você tem direito a ter acesso ali ao seu prontuário. Se você faz parte da unidade básica de saúde de tal localidade, você tem direito à sua ficha de saúde ali, a ficha de saúde de algum dependente seu também. Então, nós temos esse direito à informação. Isso não pode ser negado. É até crime negar um prontuário ao paciente, desde que seja o prontuário daquele paciente. Então, todas as pessoas têm direito à informação,
sobre a sua saúde ou a saúde de algum dependente, sob sua responsabilidade legal, como um filho, por exemplo. Inciso 6º, divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e sua utilização pelos usuários. Os serviços de saúde eles devem disponibilizar informações sobre quais os serviços que são ofertados ali. Então, uma unidade básica de saúde ela tem que informar a sua população qual a gama de serviços que ali são oferecidos, para que a população possa saber quando procurar, onde procurar o serviço de saúde de que necessite. Inciso 7º, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, para a alocação de recursos e orientação programática. Então, a vigilância epidemiológica, que a gente falou mais atrás, né, que faz parte do SUS, ele vai servir como uma fonte de informação para que os gestores do SUS possam estabelecer prioridades. O que é prioridade? Onde eu devo investir mais? Qual é a maior necessidade de saúde dessa população? Qual é o maior problema de saúde enfrentado por essa população? Essas informações epidemiológicas servem para orientar as ações de serviços de saúde e orientar também a alocação de recursos de investimento na saúde pública. Inciso 8º, participação da comunidade, nosso controle social. Inciso 9º, descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera do governo, como a gente acabou de falar, esfera municipal, estadual e federal. Aqui na letra A, né? ênfase na descentralização, serviços de saúde devem ser descentralizados para os municípios. Para quê? Para que os municípios possam oferecer o máximo de assistência possível às suas populações, para que essas populações não tenham que se deslocar. É muito comum ainda aqui na minha localidade que a população tenha que se deslocar até a capital do estado para acessar um determinado serviço de saúde, para realizar algum exame. Então, para que isso não seja algo tão recorrente, é necessário que haja uma descentralização maior no serviço de saúde com ênfase aos municípios. A rede do SUS ela é o quê? Regionalizada e hierarquizada. Essa é a forma como se organiza a rede de assistência pública de saúde do Brasil. É uma rede regionalizada e hierarquizada, certo? A gente vai ter instituições. Que hierarquização é essa? Assistência primária, secundária e terciária à saúde. Essa hierarquia não significa dizer que para um usuário chegar na atenção terciária, ele precise passar pela primária, pela secundária. Não é essa pirâmide, essa hierarquia, não é essa coisa piramidal fixa, não. A hierarquia é só do ponto de vista administrativo. Vou dar aqui um exemplo rápido de uma rede de assistência à saúde. Na sua comunidade e na sua localidade vai ter uma unidade básica de saúde. Ela integra o nível de atenção primária. A gente diz até que é a porta de entrada ao serviço de saúde. É por ali que a população mais comumente busca, né, ingressar na assistência à saúde da rede pública. Mas não é a única porta de entrada. A gente vai ter também na sua localidade, por exemplo, alguma UPA, e aí a gente já traz a UPA para a atenção secundária à saúde. E pode ter também hospitais, e aí o hospital já vai integrar a rede terciária de saúde. Para um usuário dar entrada no hospital, ele não precisa ingressar numa UBS e para a UPA para poder ir para o hospital. Ele pode ingressar direto no hospital. Um trauma, numa emergência, numa urgência, ele já pode ingressar diretamente no hospital, ingressar diretamente numa UPA. Então, essa hierarquização, atenção primária, secundária e terciária, é única e exclusivamente uma coisa organizacional, administrativa. A gente organiza os serviços nesses 3 níveis, primário, secundário e terciário. Por isso que a gente diz que é uma coisa hierarquizada, mas não é uma hierarquia muito fixa, não. Certo? É só do ponto de vista organizacional. Regionalizada por quê? Porque esses serviços eles costumam abranger regiões. Uma UBS, cada bairro preferencialmente deve ter no mínimo uma UBS. Bairros muito populosos costumam ter um número bem maior de UBS. Cada UBS vai ficar responsável pelo número exato ali de populacional. 4.000 pessoas, agora eu não lembro exatamente o número, mas ele vai ficar responsável por aquela população, aquela região.
Então a gente organiza a saúde em regiões para que seja mais fácil atender aquela população, seja mais fácil que aquela população acesse o serviço de saúde, evitando serviços superlotados, ainda que existam serviços superlotados. A regionalização é uma forma de organizar a estrutura de saúde pública num território, numa população, né? Visando o atendimento integral, visando o não surgimento de barreiras de acesso aos serviços de saúde. Inciso 10. Integração em nível executivo das ações de saúde pública, meio ambiente e saneamento básico. Então, as ações terão que ser integradas, ninguém faz saúde sozinho. Inciso 11. Conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos entre União, Estado, Distrito Federal e município. Então, essas esferas de governo, Estado, município, Distrito Federal, que é equiparável a um Estado, e a União, elas podem conjugar recursos, seja financeiros, seja tecnológicos, inclusive humanos, pode ceder profissionais para outra esfera de governo. Existe cooperação entre os níveis de saúde. É importante que você saiba disso. Nível estadual, ele não é aquela coisa isolada do municipal, existem cooperações entre os níveis de saúde. Deve haver cooperação e conjugação dos recursos. Inciso 12. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. A gente chama isso de resolutividade. O SUS deve ter resolutividade. O que é resolutividade? Capacidade de resolução. Capacidade de resolver. O SUS deve ser capaz de resolver o seu problema de saúde. Esse é um dos princípios do SUS. O SUS deve ser resolutivo, ele deve ter capacidade de resolver. Inciso 13, organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. A gente não deve ter duas instituições de saúde prestando o mesmo serviço à mesma população. Isso acaba desperdiçando recursos públicos, né, que já são escassos e que a gente já paga a duras penas aí, impostos elevadíssimos. Então, a organização desse serviço deve evitar essa duplicidade. Nunca vai haver dois serviços de saúde prestando o mesmo serviço a uma mesma população. A gente evita essa duplicidade. Inciso 14. A organização de atendimento público específico especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, o atendimento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Certo? Esse inciso ele foi inserido mediante essa lei aí, a lei número 12.845 de 2013, né? E já próximo já de completar uma década, né? Mas tendo em vista que a lei ainda é de 1990, é um inciso mais moderno, né? E se deu por conta do grande número de pessoas e mulheres que sofrem violência doméstica. E aí, para buscar esse atendimento integral, ou seja, todas as necessidades de saúde serem supridas, essas mulheres também foram abraçadas pela Lei 8080 e elas têm direito já a um atendimento público específico e especializado que garanta, entre outras ações de serviço, atendimento psicológico, inclusive cirurgias plásticas reparadoras para aquelas que necessitam. E aí a gente passa para o artigo 8º. As ações, e aí a gente vai falar sobre agora organização, direção e gestão do SUS. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja de maneira direta ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Eu acabei de falar para vocês sobre os níveis de complexidade. Nível primário, secundário e terciário. Cada nível desse tem um nível de complexidade diferente de serviços de saúde para públicos diferentes. O artigo 9º. A direção do SUS é única. Lembra lá? Direção única em cada esfera de governo. De acordo com o inciso 1º do artigo 98, que a gente também já viu, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. No âmbito da União, ou seja, na esfera federal, será
dirigido pelo Ministério da Saúde. Eu também já falei sobre cada nível de direção desse para você. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, ou seja, na esfera federal de governo, Secretaria Estadual de Saúde, o órgão equivalente. E no inciso terceiro, no âmbito municipal, na esfera municipal, pela Secretaria Municipal de Saúde ou órgão equivalente. Direção única em cada esfera de governo. Artigo 12º. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integrada pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Esse artigo 12º está falando sobre a participação e o controle social, né? Civil participando do SUS. Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, de maneira a aperfeiçoar, a tornar o SUS ainda mais amplo, ainda mais universal, ainda mais integral. Artigo 13º. A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades. Aqui são os objetivos principais do controle social, mas não necessariamente os únicos, né? São os principais, né? Especialmente alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Essas são as esferas principais, né? E o controle social especialmente exercerá ações sobre ele, mas não as únicas. Toda e qualquer necessidade de uma população, ainda que não esteja englobado por esses incisos aqui, podem ser debatidos e discutidos em nível do controle social. Artigo 15º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. Ou seja, são atribuições, são obrigações de cada nível desse, desde a União até os municípios. Inciso 1º, definição das instâncias e mecanismos de controle para avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde, ou seja, cada esfera governamental, municipal, estadual, federal, deve ter seus mecanismos de controle para fiscalização das ações e dos serviços de saúde sob sua responsabilidade. Tem que haver algum tipo de controle e de fiscalização sobre esses serviços, para ver se os recursos estão sendo utilizados da maneira correta, se os objetivos estão sendo alcançados. Essa fiscalização busca um nível de qualidade sempre alto do serviço de saúde. Inciso 2º, administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde. Então, uma boa administração dos recursos financeiros que são direcionados a essas instituições. Inciso 3º, acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. O nível de saúde daquela população vai dizer se os serviços de saúde daquela localidade estão sendo eficazes, né? Se o nível de saúde da população está se mantendo em um patamar elevado, está subindo, ótimo, os serviços de saúde estão exercendo um bom trabalho. Se os níveis de saúde da população estão em sentido decrescente, estão caindo, a população está perdendo nível de qualidade de saúde, os serviços de saúde estão falhando em alguma maneira. E aí a gente vai ver como melhorar, como administrar melhor esses recursos. E a gente só vê isso graças aos mecanismos de controle. Inciso 4º, organização e coordenação do sistema de informação em saúde. É um direito nosso ter esse acesso à informação. Inciso 5º, elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência da saúde. Eles têm os padrões de qualidade. Inciso 6º, elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção de saúde do trabalhador. Tanto o serviço de saúde direcionado para toda a população, como o serviço de saúde direcionado especificamente para o trabalhador. Eles devem atingir níveis, padrões de qualidade, geralmente elevados, né? Para que a gente possa dar uma saúde de qualidade
à população. Inciso 7º. Participação de formulação de políticas da execução de ações de saneamento básico, colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente. Isso é objetivo da esfera federal, estadual e municipal. As três têm que atuar em ações de saneamento básico e ações de recuperação do meio ambiente. Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Plano de saúde não confunda com aqueles planos de saúde pagos, né? De algumas empresas que a gente paga mensalmente, né? A gente chama de plano de saúde. Plano de saúde é como, nesse sentido aqui, é a estratégia, né? O projeto que nós planejamos para que se execute em nível de política pública de saúde. Então, participação e atualização do plano de saúde, plano de saúde pública. Inciso 9º, participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. Existe também uma política para isso. Elaboração da proposta orçamentária do SUS em conformidade com o plano de saúde. A gente vai ver um pouco mais à frente de onde vêm os recursos do SUS, como o SUS é financiado, através de quê, de onde vem esse orçamento. E aqui ele está dizendo que as três esferas do governo devem elaborar suas propostas orçamentárias, devem fazer orçamento. Eu vou precisar de X reais para desenvolver X quantidade de ações, tais ações. Para desenvolver esse leque de ações, eu vou precisar desse orçamento aqui. Cada esfera de governo vai fazer o seu orçamento e esse orçamento deve ser capaz de executar o que se planejou, né? Em conformidade com o plano de saúde. Inciso 11º. Elaboração de normas para regular as atividades de serviço privado de saúde, tendo em vista sua relevância pública. Então, alguns serviços de saúde privado, da esfera privada, eles têm uma relevância para a saúde pública muito grande, através do fornecimento de seus serviços ao SUS. Mas essas atividades elas precisam de alguma regulação. Elas precisam ser controladas, fiscalizadas e regulamentadas, para que o nível de participação deles não saia do complementar para se tornar algo principal. Tem que ficar no complementar. E o SUS é quem deve ser o principal, a principal direção dos investimentos de saúde pública, né? E não pegar esse dinheiro da saúde pública para ficar pagando participação privada no SUS. O objetivo primário sempre será o SUS. Artigo 13º, a letra de lei é enorme, né? Mas tem que ser lida. Estamos presos a isso. Quando a gente estuda lei, a gente está preso à leitura da letra da lei. Inciso 13º. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, a gente vai ver alguns exemplos sobre isso, decorrente de situações de perigo iminente, calamidade pública e irrupção de epidemias, a gente teve a irrupção de uma pandemia, né, atualmente, a autoridade competente da esfera administrativa poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais, físicas, como jurídicas, sendo assegurada justa indenização. O que é isso? Nesses casos de emergências públicas, cada esfera governamental poderá se utilizar dos meios que tiverem disponíveis e de outros mais, né? Inclusive de empresas ou pessoas físicas que tiverem algum serviço de saúde, que tiver alguma estrutura de saúde que precise ser usada naquele momento, né? A gente vê muito em caso de enchentes, né? Enchente é uma calamidade pública e várias famílias ficam desabrigadas. Essas famílias são colocadas em estágios, em ginásios. Então, esses ginásios podem pertencer à esfera pública ou à esfera privada. E se a esfera pública precisar desse ginásio, mesmo que ele pertença a uma pessoa física privada, ele vai ser cedido ao SUS ou a esses órgãos de defesa civil para que aquela calamidade pública seja solucionada, mesmo que depois haja o pagamento de indenização ao dono daquela estrutura. Um exemplo muito comum que atualmente a gente vivenciou, né? Os hospitais de campanha. Não sei se o estado teve, provavelmente sim. Aqui no Rio Grande do Norte a gente teve um hospital de campanha montado onde? No nosso estádio de futebol, o Arena das Dunas. Então, o Arena das Dunas ele se transformou em um determinado período aí durante a pandemia
em um hospital de campanha. E o Arena das Dunas, embora seja uma estrutura pública, construída, reformada, com dinheiro público, hoje ela está cedida a uma instituição privada, mediante um convênio. Então, uma instituição privada por tempo determinado, proprietária do estádio, né? Administra o estádio, tem os lucros do estádio mediante um convênio, né? Como se tivesse alugado o estádio. Mas, durante a pandemia, o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, precisou se utilizar dessa estrutura para montar o hospital de campanha, e aí ela toma de volta aí a estrutura que, até do ponto de vista jurídico, era uma estrutura privada, né? Utiliza-se dela e, após cessado ali aquela necessidade, devolve novamente a estrutura e paga uma indenização ao seu proprietário, ao seu possuidor, ainda que transitório, por conta dessa utilização. Então é isso que esse artigo 15º, no inciso 13º, quer dizer, né? Quando houver uma emergência de saúde pública, o Estado, municipal, estadual, federal, que quiser ou precisar necessariamente de alguma estrutura, seja pública ou privada, fará uso dela. Se for privada, depois vai ter um pagamento de indenização. Mas o Estado pode sim tomar de maneira temporária ali uma estrutura privada para esse fim e depois indenizar o proprietário dela. Ok? Inciso 14º. Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados. Todas as esferas de governo podem participar desse Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados. Inciso 15º. Propor a celebração de convênios, contratos, né, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente. Inciso 16. Elaborar normas técnicas científicas para promoção, proteção e recuperação da saúde. Cada esfera do governo pode ter suas próprias leis, suas próprias, não necessariamente leis, suas próprias regras, né? Suas próprias normas no quesito de promoção, proteção e recuperação da saúde. Exatamente porque o país é enorme, o Brasil é continental, né? E a necessidade de saúde de uma população no sul do Brasil será diferente da necessidade de saúde de uma população do norte do Brasil. Essas populações têm níveis de saúde diferentes, têm realidades de saúde diferentes, portanto, têm necessidades e problemas de saúde diferentes. E aí cada esfera governamental vai ter suas próprias normas, suas próprias formas de fazer saúde naquele local baseado nas necessidades da população. Inciso 17. Promover a articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional. No caso da enfermagem, quais são esses órgãos de fiscalização do serviço profissional? COREM, principalmente, né? Na esfera estadual, e COFEM na esfera federal. E outras entidades representativas da sociedade civil para definição e controle de padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde. Inciso 18. Promover a articulação da política e dos planos de saúde. Novamente, plano de saúde no quesito de estratégia de saúde. As políticas de saúde devem ser feitas para atingir aquelas estratégias, o que se planejou. Inciso 19. Realizar pesquisas e estudos na área da saúde. Qualquer esfera governamental pode fazer suas próprias pesquisas e seus próprios estudos na área da saúde. Inciso 20. Definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder da política sanitária. E aí a gente vai passar para o artigo 16, que vai falar sobre a competência de cada esfera de governo. Aqui a gente não tem mais competências comuns. Todas essas que a gente falou agora, do artigo 15º, né, artigo 15, são atribuições comuns. O que isso significa? São obrigações ou direitos do Estado, dos municípios e da União. São direitos, são prerrogativas, são deveres dos três. Agora a gente vai ver direitos, prerrogativas e deveres de cada um separadamente. Aí existem algumas coisas que só a União, só a esfera federal pode fazer. Existem coisas que a esfera estadual pode fazer, a esfera municipal não pode, certo? E aí, assim, agora a gente vai ver atribuições, competências
únicas e exclusivas de cada esfera de governo, o que um pode fazer e o outro não. Partindo do ponto de vista nacional, né, na esfera da União, o que a União pode e deve fazer? Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Inciso 2. Participar na formulação e na implementação de políticas de meio ambiente, saneamento básico e condições aos ambientes de trabalho. Inciso 3. Definir e coordenar os sistemas de alta complexidade. Veja só, definir e coordenar sistemas de alta complexidade. Rede de laboratórios, também é competência da União. Vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. A coordenação fica por conta da União. Inciso 4. Participar da formação, da definição de normas e mecanismos de controle com órgãos afins sobre agravos sobre o meio ambiente. Então, mecanismos de controle sobre o meio ambiente. Qual é a esfera de participação? Federal, União. Inciso 5. Vou ler principalmente essas partes grafadas, certo? Coordenar a política de saúde do trabalhador. Essa parte de coordenação, geralmente a parte de coordenação de políticas públicas nacionais vai ficar por conta da União. É até algo óbvio, né? O que for política de saúde nacional, a coordenação é da União, que é a esfera nacional, a esfera federal. Inciso 7. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Portos, aeroportos e fronteiras. As ações de vigilância sanitária desses locais é de responsabilidade da União. Os estados e municípios podem participar também, isso de maneira complementar, certo? Podem ajudar a União nessa fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras, né? Então, o Santos, que tem um porto enorme, é o Porto de Santos, conhecido nacionalmente. A União é quem vai participar da formulação dessas políticas sanitárias ali no Porto de Santos, mas a cidade de Santos, que é onde esse porto se localiza, pode e deve, né, ajudar de maneira complementar a União nessa fiscalização e nessas ações sanitárias. Então, a responsabilidade principal é da União, mas quando o porto, o aeroporto e a fronteira se localizarem em um determinado estado, em um determinado município, o estado e o município podem ajudar, podem participar de maneira complementar dessa fiscalização. Inciso 8. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo humano. Então, o estabelecimento desses critérios, desses parâmetros para produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano são responsabilidade da União. Inciso 9. Promover a articulação com órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, certo? Então, toda essa articulação entre serviços de saúde, serviços de fiscalização do exercício profissional é feita por parte da União, essa articulação. Inciso 10. Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde. Então, a política nacional, novamente, uma política nacional. Como eu falei um pouco mais atrás, toda política nacional, a coordenação, a formulação, a avaliação, vai ficar por conta da União. Todas as políticas nacionais vão ficar a critério da esfera nacional, que é a esfera federal, a União. Inciso 9. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional, né? Então, a União tem o controle dos serviços, seja estaduais ou municipais, mas que tenham aí uma referência nacional. Um hospital que é referência nacional em câncer infantil, a gente tem um hospital de Barretos, né? Então, a União tem o controle, tem a identificação daquele serviço, porque o SUS pode mandar qualquer pessoa do Brasil para aquele hospital ali, caso seja necessário, né? Então, onde a gente não consegue dar meios necessários para atender a necessidade de saúde de algum indivíduo, o SUS desloca esse indivíduo para outro ponto na sua rede para que esse indivíduo seja atendido.
Então, esses serviços de saúde municipais e estaduais de referência nacional são identificados, catalogados pela União, para que, em casos de necessidade de transportar algum usuário, isso possa ser feito de maneira mais rápida e eficaz. Inciso 12. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Inciso 13. Prestar cooperação técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios. Então, a União ela vai cooperar, né, de maneira técnica e financeira para a administração estadual e municipal. Uma ajuda que ela presta aos estados e municípios. Inciso 14. Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados. Essas normas, essas diretrizes, as regras de participação das instituições privadas no SUS, elas são feitas pela União, né? Embora os estados e municípios possam ter seus contratos, seus convênios com suas regrinhas ali específicas, mas não podem fugir das regras gerais propostas, né, impostas pela União. Então, essa participação privada no SUS, a União é quem regula isso de maneira mais efetiva. Inciso 15. Promover a descentralização. A União, que concentra todos os recursos da nação, ela também é responsável pela distribuição desses recursos, por promover a descentralização. Inciso 16. Normatizar, coordenar o Sistema Nacional de Componentes, Sangue e Derivados, né? O Sistema Nacional de Hemoderivados é coordenado pelo SUS. Lembre-se sempre de relacionar esse nome nacional à União, e aí você não vai errar. Sempre que aparecer esse nome nacional, a competência é da União. A coordenação é por conta da União. Inciso 17. Acompanhar, controlar e avaliar as informações e os serviços de saúde. Inciso 18. Elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS. Então, de forma mais geral, né, cada estado, cada município vai ter também seu objetivo, mas de maneira mais geral, a União é quem vai elaborar o planejamento estratégico no âmbito nacional. Inciso 19. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS. A auditoria nada mais é do que uma forma de fiscalização e avaliação. Então, quem vai coordenar esse sistema nacional de auditoria? A União. Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica, sanitária, em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual, ou que representem risco de disseminação nacional. Então, quando o estado, quando o município apresentar um surto, por exemplo, de uma doença, e o estado ali, o município não está dando conta de resolver aquele problema, a União pode chegar e tomar para si essa responsabilidade, né? Ainda mais se essa doença, se esse risco tiver a possibilidade de se espalhar por todo o Brasil. E agora a gente vai passar para a direção estadual. O que são as competências estaduais? O que o estado pode fazer e deve fazer especificamente. Promover a descentralização para os municípios. Então a gente viu que a União promove a descentralização para os estados e municípios. E os estados promovem a descentralização para os municípios, né? Não tem como ele promover a descentralização para a União. A União é um órgão acima na hierarquia administrativa, né? Então a União descentraliza para estados e municípios, o estado descentraliza para municípios, né? Inciso 2. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas. Inciso 3. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. A União presta esse apoio aos estados, os estados prestam esse apoio aos municípios. Inciso 4. Coordenar em caráter complementar, executar ações e serviços. Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador. Cada município
tem essas vigilâncias. Todos os municípios têm essa vigilância. O Estado também tem essas vigilâncias. Então, a vigilância municipal participa de maneira à frente, participa de modo principal, e o Estado atua de maneira complementar nos municípios no caráter dessas vigilâncias também. A gente vai ter a vigilância epidemiológica municipal e a vigilância epidemiológica estadual presente em todos os municípios. Uma de maneira principal, que é a municipal, e uma de maneira complementar, que é a estadual. Inciso 5. Participar, junto com órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente, que tenham repercussão para a saúde humana. Inciso 6. Participar de ações de saneamento básico. 7. Participar do controle e avaliação das condições e das condições do meio ambiente, incluído do trabalho. Né? Sempre que a gente falar de meio ambiente, será incluído também o do trabalho. Inciso 8. Em caráter suplementar, formular, executar, avaliar e acompanhar políticas de insumo e equipamentos para a saúde. Inciso 9. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional. Os serviços de alta complexidade a nível nacional ficam por conta da União e os serviços de alta complexidade a nível estadual ficam por conta dos estados, né? E de nível regional também. Os hospitais regionais são responsabilidade dos estados, ainda que se localizem em algum município. Inciso 10. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. A gente vai ter a rede nacional de laboratórios coordenada pela União e a rede estadual de laboratórios públicos coordenada pelo Estado. Inciso 11. Estabelecer normas em caráter complementar para controle e avaliação de ações e serviços de saúde, principalmente os de nível estadual. Inciso 12, desculpa, formular normas para controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. Inciso 13, colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Todos os estados que fazem fronteira com outro país, eles vão participar aí, vão colaborar com a União na fiscalização dessas fronteiras, desses portos, desses aeroportos. Compete também à direção estadual acompanhar, avaliar e divulgar indicadores de morbidade e mortalidade, no âmbito da unidade federada, no âmbito do Estado. Divulgar os níveis de saúde da população estadual. E agora na esfera municipal, quais são as competências, os direitos, as prerrogativas na esfera municipal no âmbito do SUS? Os municípios podem planejar, organizar, controlar, avaliar as ações e serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde a nível municipal. Não está aqui, mas é óbvio que você vai saber que é a nível municipal. Inciso 2. Participar no planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS. Os municípios e os estados e a União estão todos interligados através dessa rede de assistência à saúde pública, organizada de forma regionalizada e hierarquizada. A direção municipal vai participar de maneira principal, né? Na vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador, de maneira principal. E de maneira complementar, quem vai participar disso? Os estados, né? Então a gente vai ter nos municípios, de maneira principal, novamente, as vigilâncias em saúde e de maneira complementar as equipes de vigilância em saúde estadual. Inciso 3. Participar na execução, controle e avaliação dos ambientes de trabalho, da execução em âmbito municipal, a política de insumos e equipamentos para a saúde. Os municípios estão presos no seu território municipal, né? Não podem gerir, executar, coordenar nada a nível estadual, muito menos nacional. Inciso 6. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente, né? Sejam por pessoas, órgãos públicos ou privados, né?
O município vai cuidar do meio ambiente ali no seu território. Inciso 7, formar consórcios administrativos intermunicipais. Então, o município pode, através de um consórcio desse, uma cooperação dessa, formar uma parceria com outro município para algum determinado fim. Inciso 8, gerir os laboratórios públicos e a rede de hemoderivados, né, os hemocentros, a nível municipal, lembre sempre disso. Inciso 9, colaborar com a União e com os estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Então, essa responsabilidade se deve principalmente à União. Os estados e os municípios devem participar de maneira complementar, uma forma de ajudar a União na execução dessas ações de vigilância sanitária. Inciso 10, celebrar contratos e convênios com serviços privados de saúde, né, de maneira a participar de forma complementar na assistência de saúde de sua população. Inciso 11, controlar e fiscalizar esses serviços privados de saúde por ele mesmo contratado, pelo próprio município contratado. Inciso 12, normatizar as ações e serviços públicos de saúde, né? Criar suas próprias normas, sem que vá de encontro, né, às normas estabelecidas pela União. E o artigo 19 traz um lembrete, né? Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos estados e aos municípios. O Distrito Federal, ele não é um estado e não é um município, ele é um território. O Distrito Federal, onde se localiza a nossa capital, a capital do Brasil, a Brasília, ele é um território. E para esse território, ele acumula as atribuições estaduais e municipais. Ele acumula essas duas atribuições, né? Como ele é um território, nem é um estado, nem é um município, mas tem uma população muito grande, ele vai acumular, ele vai pegar tanto as atribuições estaduais quanto as atribuições municipais, ele vai executar as duas atribuições juntas. E agora a gente vai falar um pouco dos serviços privados de assistência à saúde. Primeiro, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Qualquer pessoa pode, portanto, formar uma empresa, abrir uma empresa, ser um microempreendedor individual e prestar serviços de saúde privado à população. Isso é livre. Tem que seguir algumas normas, algumas leis, algumas diretrizes, isso é normal, para garantir aí a qualidade do serviço prestado, né? A segurança do serviço prestado, mas é livre a participação da iniciativa privada nas ações de saúde a uma população. Artigo 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para o seu funcionamento. Então, a participação é livre, mas tem que seguir as mesmas regras que as instituições públicas seguem, né? Tem que promover o acesso aí, por exemplo, sem privilégios, sem preconceitos, tem que seguir essas normas, essas diretrizes que o serviço de saúde público segue também, para garantir o mesmo nível de qualidade da assistência. Artigo 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas. Então, a participação do serviço privado na saúde pode ser tanto por empresas, que são as pessoas jurídicas, com o CNPJ, como pode ser por profissionais liberais, o microempreendedor individual, o profissional de enfermagem que pegou uma maletinha aí de curativo, abriu um CNPJ, o nome dele, e foi fazer curativo residencial, de casa em casa. Esse cara é um serviço privado de saúde, participando aí da assistência de saúde. Essa participação é livre, mas tem que seguir aquelas normas e aqueles critérios estabelecidos principalmente pela União. Artigo 23. É vedada, aí vai ter uma proibição aqui, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde. Então, a única proibição que a gente tem de empresas privadas oferecendo serviços de saúde são empresas estrangeiras. Empresas e capitais estrangeiros não podem participar da prestação de serviço à saúde da população aqui no Brasil, exceto se for através de uma doação. Se uma empresa estrangeira quiser fazer uma doação ao serviço público de saúde do Brasil,
Pode ser feito. Cooperação técnica, né? Então enviar profissionais, enviar tecnologia, insumos para cooperar, né? Pode sim uma cooperação técnica. E o financiamento, empréstimos. Então instituições estrangeiras podem fazer financiamento, podem oferecer empréstimo a serviços de saúde do Brasil, mas não podem prestar o serviço de saúde no Brasil. Pode participar de maneira indireta apenas, né? Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. E aqui é aquele parâmetro que a gente fala que a saúde privada pode participar do SUS de maneira complementar, né? Quando essa maneira complementar é caracterizada? Quando os recursos do SUS forem insuficientes para garantir essa cobertura assistencial. Aí o SUS pode recorrer à contratação de serviços privados. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, ou seja, nessa hipótese aqui, do SUS ser insuficiente, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência. Então, quando o SUS se mostrar insuficiente para atender uma demanda de saúde de uma população, ela pode recorrer a contratos, a instituições privadas. Mas nesses contratos e convênios, as instituições filantrópicas, ou seja, mantidas por doações, ou instituições sem fim lucrativo, terão preferência. Se houver uma instituição filantrópica ou sem fim lucrativo oferecendo o serviço que o SUS está querendo contratar, a preferência é que se contrate essas empresas, filantrópica ou sem fim lucrativo. Na inexistência delas, contrata-se uma empresa privada com fim lucrativo. Essa é a regrinha aqui da contratação de serviços privados para prestar serviço, para prestar assistência à saúde pública. Artigo 26. Os critérios e valores para a remuneração dos serviços e parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS e aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. Os critérios para a contratação e os valores para a contratação desses serviços privados serão estabelecidos em nível nacional. Os estados e municípios podem firmar seus contratos e seus convênios obedecendo a esses critérios estabelecidos pela União. Todo mundo jogando com as mesmas regras, né, no país inteiro. Parágrafo 2º. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, embora seja um serviço privado, foi contratado pelo SUS, vai ter que seguir os mesmos princípios e diretrizes do SUS. Atenção integral, universal, sem privilégios, sem preconceitos, tem que seguir o mesmo padrão de atendimento do SUS. Foi contratado pelo SUS, ainda que seja um serviço privado, vai ter que seguir as regrinhas de atendimento do SUS. Parágrafo 4. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades e serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Então, donos de empresa de serviço privado não podem exercer funções como secretário, como ministro, né? Senão um secretário de saúde, dono de uma empresa de venda de medicamento, vai contratar a sua própria empresa para participar aí nos lucros do Estado. E para evitar esse tipo de fraude, isso é uma fraude, para evitar esse tipo de fraude, pessoas que têm empresas, que são proprietários, administradores, gerentes, não podem exercer cargo de chefia nem de confiança dentro do SUS, para evitar que contratem a si mesmos. Artigo 31. O orçamento da Seguridade Social. A gente vai falar aqui sobre o financiamento do SUS. De onde vem o dinheiro para financiar o SUS? O orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em propostas elaboradas pela sua direção nacional, com participação dos órgãos de previdência social e da assistência social,
tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Então, de onde vem o financiamento do SUS? Da Seguridade Social, da Previdência Social, os impostos que a gente paga para a Previdência Social retornam para o SUS de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias é como se fosse um orçamento anual que o poder público faz de quanto dinheiro será necessário para manter aquele serviço. E aí, de acordo com essa LDO, com essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento da Seguridade Social, os impostos que a gente pagou para a Seguridade Social, retornarão para o serviço de saúde pública como forma de investimento. Artigo 33. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de atuação. A gente chama de repasse fundo a fundo, né? E movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Conselho de saúde que tem a participação da sociedade. Então, a própria sociedade participa do SUS, né, fiscalizando onde estão sendo feitos os investimentos, onde estão sendo feitos os gastos, né, dos recursos financeiros destinados ao SUS. Todo o orçamento, todos os gastos são apresentados a esses conselhos de saúde que vão aprovar, né, ou reprovar, caso reprove, cobra explicação, esses recursos, esse financiamento, esse investimento do dinheiro público dentro do sistema público de saúde. Parágrafo 4º. O Ministério da Saúde acompanhará, através de auditoria, a aplicação dos recursos repassados e, caso constate aí alguma malversação, alguma coisa fora do normal, caberá ao próprio Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Então, embora a gente tenha os conselhos de saúde participando da fiscalização do uso desses recursos públicos, o Ministério da Saúde também participa mediante auditoria. Então, a gente tem duas formas de controle, uma feita pelo próprio governo e uma feita com a participação da sociedade. Essas duas formas de controle para garantir que os recursos financeiros repassados ao SUS estão sendo utilizados de maneira correta, né? Parágrafo 2º. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas no plano de saúde, exceto em situações emergenciais ou calamidade pública. Então, o dinheiro que o Estado, o dinheiro que o município recebeu para investir na saúde, não pode ser desviado para que se invista em outra coisa, em outro lugar, fora do que se planejou ali para as instituições de saúde. Exceto em casos de emergência, né? Exceto em caso de uma calamidade pública, onde o Estado vai ter que realocar famílias, alimentar, vestir essas famílias, né, durante esse período de calamidade pública, um enchente, um deslizamento, né? Então, em casos de emergência, é possível realocar esses recursos. Mas, normalmente, via de regra, o dinheiro repassado a um Estado ou município para financiar o serviço de saúde, estadual ou municipal, não pode ser usado para outra finalidade. Artigo 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários de ensino integram-se ao SUS mediante convênio, preservando a sua autonomia. Então, os hospitais universitários, eles podem integrar a rede pública de saúde, eles podem participar do SUS, receber pacientes, receber usuários do SUS, prestar esse tipo de atendimento, mediante convênio, né, mediante um contrato, um acordo com o Estado ou com o município, garantindo, no entanto, a autonomia do órgão. Então, como exemplo, eu coloquei aqui o UOL, o Hospital Universitário Onofre Lopes, né, localizado aqui na capital do estado, Rio Grande do Norte, que é um hospital universitário que integra a rede pública de saúde. Recebe usuários vindos de outras instituições e órgãos do SUS para lá, um hospital de referência aqui no estado. É um hospital universitário que complementa a rede pública de saúde, né, participa do SUS, mas tem preservada a sua autonomia, seu cargo de chefia, seus recursos humanos, recursos financeiros, continuam sendo deles próprios, né? O SUS não se apossa disso. Artigo 52. Sem prejuízo de outras funções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas
a utilização de recursos financeiros do SUS em finalidade diversa. Certo? Então, os recursos que foram constatados para o SUS, que foram direcionados pela União para um Estado, pela União para o município, para que sejam usados no serviço de saúde, a gente já viu que é proibido usar em outra coisa, exceto em caso de emergência. Caso sejam utilizados em outra coisa, para outra finalidade, não seja ali uma emergência, alguma coisa, e seja utilizado para outra finalidade fora do que se planejou para a saúde pública ali naquele local, isso é crime. Crime, segundo o Código Penal, aqui, artigo 315. Mas essa parte do Código Penal geralmente não é cobrada, o artigo do Código Penal, nas provas de saúde, né? Mas constitui crime utilizar recursos destinados à saúde para outra finalidade, né? E caberá a quem fazer, aplicar essas medidas de punição, processar, né? Vai caber ao Ministério da Saúde, como a gente viu aqui mais atrás, no parágrafo 4º. Constatada a malversação, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. E o artigo 54, a gente vai finalizando aqui a aula, ela diz que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu coloquei esse artigo aqui só para a gente finalizar, fechar, né, essa aula. É uma lei extensa, tem muitos parágrafos, tem muitos incisos, não dá para decorar essa lei. É melhor você decorar, você ter em mente os objetivos do SUS, o que o SUS busca, o que é a saúde para o SUS, que o SUS encara como prestar uma assistência à saúde universal, integral, igualitária, certo? É muito melhor você ter esses conceitos em mente do que você tentar decorar o que é uma diretriz. Diretriz até que dá, né? A gente viu lá que são só 13, mas decorar princípio, decorar o que é uma responsabilidade estadual, federal, nacional, não dá para você ir decorando inciso por inciso, mas tenha em mente a organização geral do SUS, tenha em mente a responsabilidade de cada órgão administrativo, acaba sendo lógica, sendo bem lógico essa organização do SUS em cada esfera de participação pública. Caso você tenha aí alguma apostila, alguma coisa mais elaborada sobre essa lei, já vai vir tudo grifado principal, mas caso você não tenha, volte aí à aula, vá vendo essas apresentações que a gente apresentou aí, um pouco mais abaixo, e vá grafando o que esteve em destaque durante essa aula, para que você possa ter em mente aí o escopo geral, né? Muita coisa acaba passando, é muito conteúdo, a gente tenta passar em um pouco período de tempo para que não se torne tão cansativo, mas você pode acompanhar também no PDF que está na descrição do vídeo. Caso você precise revisar, eu sugiro que você revise, que é muito assunto, assista ela novamente, leia o PDF e venha para esse simulado de questões que eu preparei aqui, que a gente sempre usa no final das aulas. As questões são 10, certo? A gente vai responder elas agora. E eu dividi em 3 níveis de complexidade diferentes. Verde são as questões fáceis, amarelo as questões intermediárias e vermelho estarão as questões do nível de complexidade difícil. A gente vai responder cada questão aqui, vai comentar uma coisa ou outra, e eu espero que dessa forma você consiga fixar aqui os pontos principais dos conteúdos que a gente acabou de ver aqui, certo?
Vamos lá, pessoal. Questão número 1. Aí tá aí a bolinha verde ao lado para simbolizar aí a nossa questão de nível de complexidade fácil. A banca é a Crescer Consultorias, o ano é 2019. Vamos lá. De acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080/90, é correto afirmar que, letra A, um dos principais princípios do Sistema Único de Saúde é a centralização administrativa em todas as esferas do governo. E aí a gente já viu, né, que a palavra não é centralização. Mas para facilitar para você, eu vou adiantar aqui, ó. A gente tem a questão, a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D. Dá uma pausa aí, certo? Em cada uma dessas telas, lê alternativa por alternativa e responda, ok? Acredito que você já deve ter respondido, então vamos continuando aqui. O erro da alternativa A é esse nome, centralização. Na verdade é descentralização, né? A gente viu muito aí essa diretriz do SUS. Alternativa B. Em nenhuma hipótese, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, pois esta participação é vedada na legislação. A gente viu que a iniciativa privada pode sim participar do SUS mediante um convênio, um contrato. Essa participação ela apenas se restringe a uma participação complementar. Letra C. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltados para a cobertura total das ações de saúde. E aí você já deve ter visto algo familiar, né? Ao que essa questão está dizendo. Alternativa da letra D, o atendimento e a internação domiciliares estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde poderão ser realizados por indicação médica independentemente de concordância do paciente ou de sua família. O que essa alternativa está dizendo? Que a internação domiciliar ela pode ser através de uma indicação médica, né? E não importa se a família ou se o paciente concorda. Não existe no SUS nenhuma obrigação a ser cumprida pelo usuário. O SUS não obriga as pessoas a nada, certo? Não existe essa ação que independa de concordância. O paciente, ele é quem escolhe, ele é quem dita as regras do seu tratamento aí. Nada no SUS é imposto, nada no SUS é obrigatório. O SUS não obriga os usuários a nada, certo? Então, a alternativa correta aqui na questão da letra 1, da questão número 1, é a letra C. A nível municipal, o SUS vai se organizar assim, em distritos, que é isso, em regiões. A nível municipal, quais são os distritos? Os bairros, por exemplo, as localidades. Cada bairro pode ter suas unidades básicas de saúde, né? Isso vai ser melhor para articular recursos, articular técnicas, né, serviços, de maneira a propor aí a cobertura total da saúde de sua população. Ok? Questão número 2, da Fundação Cefet Bahia, no ano de 2019. Um enunciado enorme, né? Se você quiser, pode dar uma pausazinha para ler com mais atenção. Eu vou fazer uma leitura rápida e a gente vai para as questões. Mas de antemão, já vou adiantar para vocês aqui. Se vocês quiserem ler o enunciado, dá uma pausazinha no vídeo. E essas são as alternativas. Você pode pausar também e responder antes, né? Até é melhor que você faça isso antes da minha resposta. Vamos lá. O Sistema Único de Saúde pode recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área. A gente viu isso aqui, né? Essa participação da iniciativa privada no sistema de saúde deve ocorrer em caráter complementar, perfeito. E tem suas diretrizes definidas pela Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, sendo considerado um princípio organizativo do SUS. Em relação à participação complementar do setor privado no âmbito do SUS, é correto afirmar que, vamos lá, em relação à participação privada
no âmbito do SUS. É correto, ele quer correto. As entidades privadas que tenham fins lucrativos têm preferência para participar do SUS. A gente viu que as que têm preferência são as sem fins lucrativos e as filantrópicas, né? Alternativa B, a participação complementar dos serviços privados dispensa a formalização mediante contrato e convênio. É exatamente o oposto, né? Ela requer uma formalização. Letra C, os serviços privados, quando contratados, não seguem os princípios e diretrizes do SUS. Nem preciso continuar lendo, né? Tem que seguir, sim, os princípios e diretrizes do SUS, uma vez contratados por ele. Letra D, os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial são estabelecidos pela entidade contratada. E a gente viu que eles são estabelecidos pela União, certo? Esses critérios aí, valores, são estabelecidos pela União. E letra E, é proibido aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. E a gente falou sobre isso. Esse é o nosso gabarito, para evitar que algum dirigente aí do SUS contrate uma empresa dele mesmo, né? Se contrate. Para evitar esse tipo de fraude, existe essa proibição na legislação. Eu espero que você venha acertando até aqui, ok? Questão 3, da UFMA, no ano 2019. Aí está o enunciado, alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Dá uma pausa, responde e vamos lá. Sobre o Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta. O SUS foi criado pela Constituição Federal de 98 e regulamentado pela Lei 8080/80. Olha aí a pegadinha. 8080/80. Então é 8080/90, né? A gente já descarta. O SUS foi criado com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando facultativo o atendimento público a qualquer cidadão. Negativo, né? Esse nome facultativo é a mesma coisa que opcional. Tornando opcional o atendimento público? Não, tornando obrigatório o atendimento público, né? O governo, as instituições públicas são obrigadas, é um dever delas, oferecer assistência de saúde à população de forma gratuita. Alternativa C. Todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, internação e tratamento pela unidade de saúde vinculada ao SUS da esfera municipal, estadual e federal, sejam públicas ou privadas, contratados pelo gestor público de saúde. E aí, esse direito existe? Vamos lá. Letra D. O SUS é destinado a todos os cidadãos e é financiado com recursos arrecadados pelo Ministério Público. O erro está exatamente aí. O Ministério Público não arrecada recursos. O Ministério Público ele é um órgão de fiscalização, de investigação, certo? Não é um órgão destinado à arrecadação de recursos. A gente tem aqui também a letra E, a alternativa da letra E. O setor privado, você pode dar uma pausazinha para ver. O setor privado participa do SUS de forma complementar, por meio de contratos e convênios, de prestação de serviço ao Estado, quando as unidades públicas de assistência à saúde se recusam a garantir o atendimento a toda a população. Não existe, certo? A única forma de participação privada no SUS é quando o SUS é ineficiente. O SUS ele não recusa garantir atendimento a ninguém. Não pode fazer esse tipo de recusa, né? Embora essa alternativa não tenha sido apresentada para vocês aqui de imediato, mas ela não vai atrapalhar a resposta à sua questão, porque a resposta ela vai se concentrar aqui entre essas duas alternativas, né? A C e a D. E é lógico que você viu que existe esse direito que está presente aqui na nossa questãozinha da letra C, que é o gabarito de nossa questão. Todos os cidadãos têm direito, sim, a essas ações de saúde. Todos os cidadãos têm direito a acessar esses serviços de saúde. E agora a gente vai passar para as questões de nível amarelo, média complexidade, né? E a gente vai ver aqui a questão da banca CESP, SEBRASP, no ano de 2018.
Se você não conhece essa banca, ela é muito conhecida por fazer provas onde a alternativa é apenas verdadeiro e falso. Não tem a alternativa como a gente está acostumado de ABCD ou ABCDE. Ela geralmente faz provas com as alternativas verdadeiro e falso e costuma penalizar os erros retirando pontos de questões que você acertou. Então vamos lá. As ações e serviços públicos de saúde têm como diretriz a participação da sociedade. Verdadeiro ou falso? Nós falamos muito sobre controle social, né? E você pode constatar que essa questão aqui é verdadeira. As ações e os serviços públicos de saúde têm sim uma diretriz da participação social, é o inciso 3º do artigo 198, que a gente viu mais à frente aí na aula. Questão 5 da CESP-SEBRASP, mesma prova, 2018. Julgue o próximo item, relativo ao Sistema Único de Saúde. Vamos lá. Para que valha o princípio da centralização, existe a concepção constitucional do mando único, em que cada esfera do governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais. E aqui a banca tenta confundir a nossa cabeça, né? Ela fala da concepção aí do mando único, né? Que é o dirigente único em cada esfera do governo. Isso realmente existe. Mas ela fala de um princípio que não existe. O princípio da centralização, novamente. A alternativa aqui é... a alternativa é a 4, deixa eu botar aqui. Falsa, certo, pessoal? A alternativa é falsa. Não existe o princípio da centralização. O que existe é o princípio da descentralização. É exatamente o oposto. Então, essa afirmativa aqui, embora ela traga elementos que existem, como o caso do mando único, né? Mas ela traz um princípio que não existe. Alternativa falsa. Questão 6, continuando as nossas questões aqui de complexidade intermediária, né? Prova da FUNCERN, 2019. Aí é o enunciado, e aqui a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D. Dessa vez não temos a alternativa E. Vamos lá. A Lei 8080/90, né, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Entre os princípios e diretrizes do SUS estão, vamos lá, preservação da autonomia do Estado na defesa de sua integridade física e moral. B. Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. C. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e orientação programática. E D. Formulação e execução da política de sangue e seus derivados. E a alternativazinha da gente aqui, a letra C, né? Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, como a gente falou. A vigilância epidemiológica ela vai fornecer informações para que a gente tenha conhecimento ali das necessidades de saúde daquela população e possa estabelecer prioridades e alocar os recursos, né, baseado em atender as necessidades específicas de cada população. A gente falou sobre isso aí no decorrer da nossa aulinha, né? E agora a gente vem para uma questão de nível difícil, né? Questãozinha vermelha aí, conforme o símbolo. É uma questão da Fundatec, ano de 2018. Vamos lá. No que diz respeito, aqui você já tem todas as alternativas, você pode pausar e já responder. Mas vamos à resolução aqui. No que diz respeito à Lei 8080/90, referente ao capítulo 3, que fala da organização, direção e gestão, o artigo 13, a articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrange, em especial, as seguintes atividades. E aí você lembra de quando a gente falou sobre os conselhos de saúde, as comissões intersetoriais, que eles vão se reunir, e tem uma série de incisos lá que eles poderão falar especialmente sobre eles, mas não exclusivamente, né? Pode falar sobre qualquer item, mas
principalmente, especialmente sobre aqueles. A gente viu que existia lá alguns incisos, ele vai trazer esses incisos aqui, e um deles não está presente lá. Vamos lá, vamos ver qual é. Letra A, alimentação e nutrição, estava presente lá sim, se você bem lembrar. Letra B, saneamento e meio ambiente, também estavam presentes. Letra C, saúde do empregador, e aqui é a nossa pegadinha, né? Empregador é aquele que contrata, empregador não é o trabalhador. A gente vai falar, eles falam sobre saúde do trabalhador, e aqui ele coloca o nome empregador. Esse é o erro aqui da nossa questão, certo? Como ele quer ali o exceto, ele busca a questão errada. Ó, D, vigilância sanitária, farmacoepidemiologia, está presente lá também, e recursos humanos também estão presentes lá entre aqueles incisos do artigo 13. O único que não está presente, ele quer exceção, é a letra C, saúde do empregador. Ok? Indo agora para a questão 8, da banca IADES, do ano de 2017. Aí a alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. Dá a pausa, responde e vamos para a nossa resolução aqui. De acordo com a Lei 8080/90, compete à Direção Nacional do Sistema Único de Saúde. Ele quer saber uma competência da União. Vamos ver qual dessas aqui é a competência da União. Letra A, promover para os municípios a descentralização do serviço das ações de saúde. A gente viu que a União ela promove a descentralização para os estados e municípios, né? Não apenas para os municípios. Para os municípios a gente tem uma competência, aqui a gente tem uma competência estadual. Letra B, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Aqui a gente tem uma competência municipal. Se você puxar bem pela memória, você vai ver que todas essas ações aqui são competências municipais. Essa questão aqui, salvo engano, tem a alternativa letra E, pessoal, tá aí. Tem a alternativazinha da letra E, ok? Então reformula aí a sua leitura. Letra C, participar do planejamento, da programação e da organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS em articulação com a direção estadual. Novamente, uma competência municipal. Letra D, participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Competência também municipal. E a letrinha da letra E, coordenar e participar a execução das ações de vigilância epidemiológica. Essa é a nossa resposta, o nosso gabarito. Okay? Essa, entre todas as alternativas aqui, é a única alternativa que compete à União, à Direção Nacional do SUS. Né? A primeira dela, letra A, foi estadual, né? A B, a C e a D, municipais. E aqui a nossa alternativa, letra E, compete à União. Coordenar e participar da execução das ações de vigilância epidemiológica. Questão 9 da FUNRIO, ano de 2016. O enunciado, as nossas alternativas em letra D e letra E também. Lembre-se que ele está pedindo aí a exceção ali no enunciado. Pausa, responde e vamos para a nossa resolução. Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde, exceto aquele que é a exceção. Então ele vai trazer, já sei aqui de cara que ele vai trazer 4 competências estaduais e uma competência que não é estadual. Ele quer exatamente essa, a competência aqui que não é estadual. Letra A, promover a descentralização para os municípios. Ok, é uma competência estadual, né? B, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Isso é uma competência estadual, pessoal. Políticas de alimentação e nutrição. Formular, avaliar e apoiar. Letra C, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. Isso a gente sabe que é. Letra D, acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de
morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada, no âmbito do Estado. A gente sabe que também é uma competência estadual. E letra E, participar da formulação de política e da execução de ações de saneamento básico. Para responder essa questão, eu vou voltar aqui essa tela. E é o nosso gabarito, entre todas essas aqui, a única que não é uma competência estadual, você já deve ter percebido, é a nossa alternativa da letra B. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Quem formula essas políticas, pessoal? A gente falou, são políticas de âmbito nacional. Quando a gente vê essas questões de âmbito nacional, elas competem a quem? A União. Então, a formulação dessas políticas fica a cargo da União. Ele queria que a única alternativa dessa que não compete é o Estado, e a nossa alternativa da letra B. Ok? E encerrando aqui o nosso simulado de questões, eu espero que você já tenha tido aí um acerto de pelo menos 70%. A nossa questãozinha da letra, a nossa questão número 10. O Instituto é IDH-TEC, o ano 2016, enunciado, as três primeiras alternativas, as duas últimas. Pausa, responde e vamos agora à nossa resolução. Quanto à Lei 8080, indique a alternativa incorreta. Qual dessas alternativas aqui apresenta um erro? Vamos identificar. Letra A. Os objetivos do SUS, obviamente, dizem respeito à finalidade e à justificativa estatal para a existência do SUS. E aí, os objetivos do SUS é a justificativa para a sua existência? Letra B. Seus princípios e valores, seus princípios são valores jurídicos e fisiológicos que orientam as ações do SUS. Pessoal, valores jurídicos, até ok, né? Valores fisiológicos não existem. Né? O que existe de fisiológico é necessidades fisiológicas, né? Características fisiológicas, mas valores fisiológicos não existem. Né? Então essa é a nossa questãozinha incorreta, mas vamos ver as outras alternativas aqui. Letra C. A gestão diz respeito à hiperestrutura orgânica encarregada de executar as políticas do sistema. Novamente uma questão correta. Mesmo que a leitura seja um pouco difícil, se você não entender hiperestrutura orgânica, o que é isso? É a estrutura organizacional do sistema de saúde. Letra D. A competência e as atribuições são divididas entre esfera estadual, federal, né, estadual e municipal. Ok. E a letra E. O subsistema de atenção indígena é mantido com recursos da União, podendo os estados e os municípios atuarem de maneira complementar no custeio de execução dessas ações. Também a alternativa correta, né? Embora a gente não tenha falado muito sobre sobre o subsistema de atenção indígena. Então a nossa questãozinha que apresenta aqui o gabarito correto é a letra B. Seus princípios são valores jurídicos, fisiológicos foi que colocou aqui essa questão a perder. Não existem esses valores fisiológicos, certo? Que orientam as ações do SUS. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso simulador de questões e aqui a gente encerra, finaliza a nossa aula completa sobre a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080/90. A lei completa é muita leitura, é muito cansativo, sim. Se você precisar revisar, eu sugiro que você faça isso. Volte aí, observe a aula, assista a aula novamente, baixe aí o PDF que está na descrição do vídeo e dê uma lida aí na letra da lei mesmo, faça anotações, destaque, certo? Pegue palavras-chave, é muito melhor do que você ficar tentando decorar inciso por inciso. Veja as palavras-chave, elas podem te guiar, podem guiar o seu estudo, facilitar sua aprendizagem. E se você gostou desse vídeo, curta aí o vídeo, se inscreva no canal para ver mais aulas aí como sobre legislação do SUS e sobre questões específicas também na área da enfermagem. Sempre está saindo aula nova e você se inscrevendo no canal vai receber a notificação quando isso acontecer. E para dar uma força maior no canal, compartilhe esse vídeo no seu grupo de estudo, na sua sala, com seus colegas, para que a gente possa aumentar aqui o número de inscritos no canal, para que você possa impulsionar o estudo dos seus amigos também e a gente avançar nos nossos conhecimentos de saúde pública. Ok, pessoal?
Espero na próxima videoaula e até lá.